Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Pelo menos até o momento, a vitória era parcial, que dá liberdade à Petrobras e ao governo de negociar ativos das estatais ou até mesmo de privatizar sem a necessidade de recorrer à autorização do Congresso. Essa é a votação que está nesse momento do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco o Paulo Leite nos dá exatamente o resultado, pelo menos parcial, da votação dos ministros. O Pleno do Supremo está votando. A indústria encolhe em faturamento, tamanho e pessoal. É uma pesquisa do IBGE que mostra justamente o momento da indústria brasileira, que ficou menor com toda a crise que passou em 2014, a indústria já sofreu em 2014, 15 e 16 e ainda sofre para tentar recuperar justamente o seu melhor momento. Mais de 2 milhões de inadimplentes, ou seja, as contas de água, luz e gás, o que na verdade a pesquisa chama de utilities, são exatamente as contas que fizeram mais gente entrar na inadimplência em abril deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. As empresas aéreas Gol e Azul estão reclamando da bagagem grátis, dizendo que ela vai aumentar sim o preço da passagem, ou seja, tem uma queda de braço agora entre a decisão que se teve em Brasília e o que pensam as empresas. E dia de recuperação de Bovespa, o dólar em leve queda, a gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que você também pode acompanhar pela página da TV Brasil, ao vivo no Facebook e depois rever o programa. O Cenário Econômico está no ar. Bom, como eu fiz menção a você, nós estamos ao vivo pela página TV Brasil no Facebook. Você pode enviar suas perguntas para lá, pode enviar comentários aqui em relação aos temas do programa, em relação ao programa em si. Será sempre bem-vindo, como você já tem feito nos últimos dias, e isso é extremamente gratificante para todos nós. Bom, vamos falar sobre justamente essa votação no Supremo Tribunal Federal. No ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo concedeu uma liminar que proibia a Petrobras de vender ativos ou de qualquer privatização de estatal sem que houvesse antes uma consulta ao Congresso Nacional, ou seja, liberava uma privatização desde que o Congresso apoiasse. Isso no caso em que a União, por exemplo, o governo perdesse o controle majoritário das ações. Se fosse um valor menor, ou seja, aí tudo bem, a negociação não precisaria de autorização prévia do Congresso. Ontem começou essa votação, hoje está continuando. Paulo Leite tem detalhes sobre a votação no momento no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, e nos traz detalhes. Paulo, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O julgamento das estatais, como você disse aí, foi retomado hoje com o voto da ministra Carmen Lúcia, que entendeu que a venda de uma empresa estatal tem que passar pelo Legislativo. Depois dela, outros 4 ministros votaram: Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. E quem vota neste momento é o ministro Celso de Mello. E a gente tem aí imagens ao vivo desse julgamento. A maioria dos ministros até aqui entende que a privatização precisa do aval do Legislativo para vender a empresa-mãe, como a Petrobras, por exemplo, mas não uma subsidiária. De qualquer forma, o julgamento ainda não terminou. Outros 2 ministros precisam votar, justamente o ministro Celso e o presidente ministro Dias Toffoli. Para lembrar, o julgamento começou na semana passada e os ministros começaram a votar ontem. Devem concluir hoje, portanto. Mudando de assunto agora, hoje foi feito um balanço da Comissão Especial da Reforma da Previdência. A comissão antecede a votação no plenário da Câmara. E o próximo passo agora é a apresentação e a votação desse relatório. Mas isso é daqui para frente. Até aqui, o resumo é o seguinte: a comissão fez 13 reuniões e 11 audiências públicas. Outro número importante: 277 emendas foram apresentadas, mas 50 delas não foram validadas. Resultado, então, são 227 sugestões de mudança no texto. Bom, esses números são do presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, que disse ainda que sempre houve divergências, mas com respeito às diferenças. A partir de agora, no entanto, também na avaliação do presidente da comissão, começa a fase que é a mais tensa: a apresentação e votação do relatório. E para ele, a experiência da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mostra que, se o texto da reforma da Previdência não for elaborado com diálogo, a tramitação vai ser difícil. É isso, Piotto, é com você. Muito obrigado, Paulo. Daqui a pouco a gente vê a repercussão no mercado, que, claro, ontem a gente viu, inclusive, o mercado atento justamente a essa decisão do Supremo Tribunal Federal.
porque mexe exclusivamente nesse primeiro momento, mas na verdade é uma interpretação que vai servir para todas as estatais. O governo tem, fiz menção disso ontem, Paulo fez menção agora há pouco, mas vale lembrar, o governo tem a intenção de vender estatais até para fazer caixa, para diminuir o tamanho do Estado, porque a política liberal que o governo tem do ponto de vista econômico impede que o governo mantenha uma série de estatais quando ele não vê necessidade naquele setor. Além disso, tem um plano de redução do tamanho da Petrobras. A Petrobras está fazendo um projeto que ela chama de desinvestimento. Ela aumentou muito a capacidade dela, não a capacidade de conseguir petróleo, não é exatamente isso, mas ela está atuando em várias áreas e, nesse momento, a atual diretoria da Petrobras vê como prioritário, até para deixar as contas da empresa numa situação melhor, reduzir o tamanho dela, vender exatamente como, por exemplo, a TAG, que foi anunciada, uma venda de quase 9 bilhões de reais, que, neste momento, dado uma liminar, porque essa votação ainda está acontecendo no Supremo Tribunal, dada essa situação, essa venda foi suspensa pela TAG, embora já tenha ocorrido, da TAG pela Petrobras. Bom, a gente daqui a pouco tem repercussão no mercado sobre isso, mas antes vamos falar do tamanho da indústria. Saiu hoje uma pesquisa do IBGE que mostra que a indústria brasileira encolheu em faturamento, em tamanho de pessoal, número de empresas, ou seja, o setor da indústria passa por um momento bastante difícil. Isso vem desde 2014, 15 e 16, que foram exatamente a maior recessão da economia brasileira que se tem notícia. E a mesma recuperação que começou lá em 2017 não foi suficiente para fazer a indústria retomar o seu melhor momento. A Flávia Grossi está conosco e tem detalhes dessa pesquisa realizada pelo IBGE. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Essa pesquisa foi divulgada hoje pelo IBGE e mostra, como você falou, Piotr, que a indústria brasileira está perdendo fôlego. Entre 2014 e 2017, o setor perdeu 7,7% de faturamento. Outro índice negativo foi o de empresas ativas do país. Durante o período, houve uma redução de cerca de 15 mil unidades industriais, o que equivale aí a uma diminuição de 5%. E esses números são como efeito dominó, porque com menos empresas no mercado, caiu também o número de pessoas empregadas. Em 4 anos, essa redução foi de 12,5%, o que representa aí cerca de 1 milhão de trabalhadores a menos no setor industrial. O levantamento também destacou que desde 2008, a participação do Sudeste caiu 4,2 pontos percentuais. Mesmo assim, a região se mantinha líder do setor em 2017, respondendo por 58% do valor de transformação industrial. Em seguida, vem a região Sul, com 19,6%, depois Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Piotr. Muito obrigado. Muito obrigado a Flávia Grossi no Rio de Janeiro. Vamos falar de um outro assunto, porque as companhias do setor aéreo, Gol e Azul, estão dizendo claramente que, dada aquela decisão que aconteceu em Brasília recentemente de proibir a cobrança pela bagagem, isso vai ser repassado para os preços. A Ana Luísa Médici está conosco em São Paulo e tem detalhes desse comunicado das duas empresas aí. Ana, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr, boa noite a todos. É isso mesmo, esse assunto é polêmico. Representantes das empresas aéreas Gol e Azul, com sede em São Paulo, participaram hoje de audiência pública na Câmara dos Deputados. Lá disseram que proibir as companhias de cobrarem pelo despacho de bagagens dos passageiros pode ter consequências no bolso dos próprios clientes. Isso porque vai ocasionar aumento do preço das passagens aéreas. No fim do mês passado, o Congresso Nacional aprovou medida provisória que autorizou a participação de até 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. O mesmo texto prevê ainda a gratuidade para bagagens de até 23 quilos em voos domésticos, dependendo do tamanho do avião. Segundo o diretor da Azul, Marcelo Bento, se a proibição da cobrança das bagagens for mantida, esse custo vai ter que ser bancado pelas empresas, que terá que subir o valor da passagem para não ter prejuízos. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, já pediram ao presidente Jair Bolsonaro que vete a proposta. Guilherme Mendes Rezende, economista-chefe do Departamento de Estudos Econômicos do CAD, defendeu a manutenção da possibilidade das companhias de cobrarem pelo despacho da mala. Segundo ele, a medida beneficia
quem não precisa despachar e contribui para melhorar o ambiente regulatório do Brasil. A cobrança de bagagem despachada começou em 1º de junho de 2017. A regra prevê a gratuidade apenas para o transporte de bagagens de mão, levadas dentro do avião com até 10 quilos. Acima desse peso, as empresas são autorizadas a exigir que a mala seja despachada e a cobrar pelo transporte dela. Ontem, aqui no Cenário Econômico, nós noticiamos que a Azul, a Gol e a Latam foram autuadas por passarem a cobrar por assento escolhido pelo passageiro nas aeronaves. Juntas, as 3 empresas receberam do Procon de São Paulo multas que totalizam R$ 6.900.000. Segundo o Procon Paulista, a cobrança por assento escolhido pelo cliente é medida abusiva, representa aumento indireto do valor da passagem aérea e não tem respaldo legal. Quem sabe a entrada de empresas estrangeiras no mercado nacional acabe aumentando a competição e acabando com essas questões sobre cobranças extras nas viagens aéreas. Piotr. Muito obrigado, Ana Luísa. Bom, só para fazer uma menção sobre essa votação do Supremo Tribunal Federal, antes registrar a participação aqui da Roberta Zanon, muito obrigado, o Mário Bala, que está em Brasília. Mas o Ricardo Silva faz um comentário, ele é de Itacaimbó, em Pernambuco. É impressionante o quanto se judicializa quase tudo no Brasil, até mesmo questões de ordem econômica envolvendo venda de estatais passam pelo Supremo Tribunal Federal. O tanto de judicializar todas as questões no Brasil traz o que se chama de insegurança jurídica, que é uma das razões maiores pelas quais se coloca o Brasil naquele relatório Doing Business do Banco Mundial, que revela quais são os países melhores para se fazer negócio, os melhores países para se fazer negócio. O Brasil não tem uma classificação boa, está bem ruim, na verdade. Uma das razões, uma das principais razões é justamente isso, é a insegurança jurídica. Isso é citado, por exemplo, em palestras de empresários, investidores, economistas que fazem análise justamente desse cenário de investimentos. Mas se tem, por enquanto, esse resultado parcial da Petrobras, ou do Supremo Tribunal Federal, que neste momento, olhando para o Ibovespa, hoje teve uma alta, há uma percepção, tanto no mercado externo quanto aqui na cena política doméstica, do mercado financeiro, de que as coisas estão um pouco melhores agora. Pelo menos tem-se uma trégua em todos os problemas. Aqui uma alta de 1,26%, puxado também por Petrobras. A máxima foi 97.461, fechou muito próximo da máxima com 97.204 pontos. Vamos entender aqui algumas ações. Por exemplo, pela decisão do Supremo Tribunal Federal neste momento, só a venda de estatais precisa passar pelo Congresso. Quando uma empresa estatal vai vender uma subsidiária, ou seja, ela vai fazer um plano de desinvestimento, como é o caso da Petrobras, com relação à TAG, não, essa é uma decisão exclusiva do governo, que é majoritário, ou da própria diretoria da empresa. Está aqui. Tanto é que, neste caso específico, a Petrobras hoje está subindo que esse entendimento com relação a desinvestimento da estatal petrolífera do país, ela pode fazer sem que haja uma necessidade de consulta ao Congresso. O resultado parcial do Supremo obriga na venda de uma estatal, por exemplo, se for, não é o caso, estou aqui fazendo meramente um exemplo, vender a Eletrobras ou vender a Petrobras, neste caso, a privatização precisaria passar pelo crivo do Congresso Nacional, segundo essa interpretação, pelo menos momentânea, parcial dos ministros do Supremo. A Vale teve alta de 0,85%, Banco do Brasil com 2,54%, as estatais, portanto, quando a notícia do ponto de vista envolvendo o governo é boa, então as estatais sobem, isso é muito sintomático. Bradesco com alta de 2,19% e Itaú com 1,05%. Agora, essa decisão momentânea do Supremo Tribunal Federal, só uma menção do dólar aqui, hoje uma queda pequena de 0,33 a 3,88, ficou exatamente na máxima do dólar hoje. Quando se tem uma campanha, normalmente se presta muita atenção no candidato majoritário, ou seja, no candidato a governador, a prefeito e a presidente da República, sobretudo. Neste caso específico, mesmo que o presidente diga que vai fazer determinada coisa, boa parte das decisões passa pelo Congresso. Ou seja, aí se tem toda aquela discussão da articulação política, mas a articulação política tem um certo limite, dependendo da forma como se faz. Aquela forma antiga de se, por exemplo, fechar ministério com porteira fechada para determinado partido para conseguir o apoio no Congresso, ou seja, compra de apoio, como que foi, na verdade, completamente negada pelos eleitores nessa última eleição, isso já não está mais no radar. Essa articulação política precisa convencer os parlamentares de qualquer decisão, mesmo que seja, por exemplo, um presidente que chegue com uma visão liberal de que não é necessário se ter estatais. Ou seja,
Nas eleições, tem que se entender exatamente o papel do Congresso, porque a percepção do candidato majoritário não necessariamente vai ser colocada em prática sem passar justamente pelos outros poderes, inclusive por uma interpretação do Supremo, como é o caso agora com relação às estatais. Bom, vamos seguir aqui só para dar uma olhadinha. Daqui a pouco eu falo sobre a inadimplência. Aliás, já tenho dados da inadimplência, vamos agora sim. A inadimplência cresceu no mês de abril e são 2 milhões a mais de pessoas na condição de inadimplentes com CPF negativado, se eu comparar abril deste ano com abril do ano passado. Vamos lá para os dados. Em abril de 2019, são 63 milhões e 200 mil inadimplentes. Para ter a pesquisa da Serasa Experian, houve um aumento de 3,2% se comparado a abril do ano passado, que era de 61,2 milhões de pessoas. Exatamente 2 milhões aqui em números absolutos. Isso representa 40,4% da população adulta. É muita gente. Agora, quais foram as contas que fizeram os brasileiros ficarem mais inadimplentes? Vamos lá, para entender um pouquinho. Aqui, para quem devem os brasileiros, eu tenho duas colunas, a de abril de 2019 e abril de 2018. Neste ano, dívidas com bancos e cartões, como também no ano passado, lideram a inadimplência. A gente fala da taxa que se paga hoje de juros no cartão de crédito, nos juros bancários, continua absurdo, o spread bancário é muito alto, ou seja, é aquela velha lógica. São juros altos que geram inadimplência ou a inadimplência que como dizem os bancos, é que faz gerar juros altos? Não, nós temos uns juros altos que fazem com que em algum momento a pessoa fique inadimplente, sobretudo nesse cenário econômico que nós temos nesse momento do país, de baixo emprego, ou seja, de incapacidade de voltar ao mercado de trabalho porque a oferta é pequena, ou seja, desemprego muito alto e perda de poder aquisitivo, além de perda de confiança de poder gastar. Vamos lá. Utilities, que é uma expressão que o Serasa usa, mas é para falar de contas de água, luz, por exemplo, água, luz e gás. Para se ter uma ideia, aumentou 1 ponto percentual de abril do ano passado para este ano. Nós estamos vendo 19,2% para 20,2%. Isso quer dizer que o limite que as pessoas tinham para gastar, elas gastaram, elas tentaram pagar as contas, se endividaram no cartão de crédito e agora não estão conseguindo dar conta das despesas mais básicas. Aí vem a história do desemprego, a história da perda de poder aquisitivo, das dívidas acumuladas, mesmo que ela tenha feito lá um acerto com o banco, ela está dando muito dinheiro para o banco e, obviamente, faltando para poder pagar essas contas menores. Telefonia, por exemplo, teve um aumento de 0,6%, mas se a gente olhar aqui para o setor de varejo, aí nós estamos falando de loja, houve uma queda de abril do ano passado para agora, uma queda de quase 1 ponto percentual, 0,9 ponto percentual. Ou seja, ali tem consulta de CPF, a necessidade da consulta da CPF. Se a pessoa está com o CPF negativado, a loja não vende. Mas também eu tenho que levar em conta um outro aspecto, a pessoa nem vai comprar. Ela tem necessidades mais básicas, como tentar pagar água e luz. Se ela não está conseguindo pagar água e luz, ela não vai comprar na loja. Aí nós temos duas implicações. A primeira, essa pessoa não consome, se ela não consome, ela não gera, por exemplo, arrecadação de impostos, e a gente vê os números do comércio caindo em alguns momentos durante o ano, somente naquelas datas especiais é que há ali pelo menos uma melhora. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Antes vamos fazer um intervalo e eu volto com mais participação aqui dos espectadores que estão acompanhando pelo Facebook, o Cenário Econômico, pela página TV Brasil no Facebook. Logo depois do intervalo a gente fala um pouquinho mais aqui no Cenário Econômico, até porque a partir da semana que vem tem restituição do imposto de renda. Sai a consulta ao primeiro lote, hein? Logo depois do intervalo eu volto em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico, eu tenho mais participação aqui dos espectadores do Cenário Econômico e justamente sobre essa votação que está acontecendo neste momento no Supremo Tribunal Federal. Eu retomo o assunto. O Supremo está votando neste momento se uma estatal, para ser vendida, precisa ou não de consulta ao Congresso Nacional. Ou mesmo se uma estatal, para vender uma subsidiária, ela de repente se desfazer de algum ativo, se isso também precisa de autorização do Judiciário, do Legislativo, perdão. Até o momento, o entendimento dos ministros do Supremo é que se for vender uma estatal como um todo, ou seja, o governo vai perder a condição de majoritário, neste caso, há sim a necessidade de autorização do Congresso. Se uma estatal quiser vender uma parte do negócio dela, aí não tem o menor problema, a estatal é uma decisão dela, da empresa e do governo, que é o majoritário. Mas vamos lá. O Guilherme Dantas escreve aqui e diz o seguinte: se os outros juízes seguirem a maioria até agora, ou seja, por esse entendimento de que para se vender uma estatal é preciso o entendimento e a anuência do Congresso Nacional, a venda da Eletrobras estaria suspensa. Sim,
por esse entendimento, sim, Guilherme. Pois, como empresa controladora, teria de passar pelo Congresso na nova interpretação. Nessa interpretação que o Supremo está dando até o momento, sim, é o caso da Petrobras ou de qualquer outra estatal. Se a Eletrobras quiser se desfazer de parte das subsidiárias dela, ficar menor, mais enxuta, aí não tem problema. Mas se ela for vender, se tornar uma empresa privada, aí o governo precisa recorrer ao Congresso e ter autorização do Congresso. E o Carlos Roberto Rodrigues disse o seguinte: nós não votamos no STF, nós votamos para o Executivo e para o Legislativo, aqui numa menção justamente àquela decisão que o eleitor tem de tomar, normalmente com muita atenção ao cargo majoritário, ou seja, ao de presidente da República, mas boa parte das decisões passa pelo Congresso e, neste caso, passa pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos falar de imposto de renda. Na semana que vem, mais precisamente na segunda-feira, sai a consulta do primeiro lote de restituição do imposto de renda. Se você tem dinheiro a receber, fique ligado fique ligado para saber se você está nessa primeira lista aqui. A Flávia Grossi tem detalhes para a gente no Rio de Janeiro sobre esse primeiro lote que vai ser liberado pela Receita Federal. Flávia? Pois é, Piotr, como você falou, as consultas serão abertas na próxima segunda-feira, dia 10, a partir das 9 horas da manhã. São consultas ao primeiro lote de restituição do imposto de renda de pessoas físicas de 2019 e também a lotes residuais de anos anteriores. Serão contemplados aí mais de 2,5 milhões de contribuintes e os valores das restituições serão de cerca de 5 bilhões de reais. Os depósitos serão feitos no dia 17 de junho. As consultas poderão ser feitas pelo site da Receita Federal, que é receita.fazenda.gov.br. A gente lembra que nesse primeiro lote vão receber as restituições os idosos acima de 60 anos, além de contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença grave. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, lembra da polêmica que está acontecendo em São Paulo entre as empresas de patinete motorizado e a prefeitura? Houve um acordo ali depois de todo o embate no judiciário. A Ana Luísa tem detalhes sobre esse acordo que restabelece agora o uso dos patinetes na cidade de São Paulo. Ana. Pois é, Piotr, os patinetes elétricos, uma novidade em termos de mobilidade urbana na maior cidade do Brasil, retornaram hoje às ruas de São Paulo após uma verdadeira batalha judicial entre as empresas que exploram o serviço de locação e a prefeitura nos últimos dias. As empresas Grow, Yellow e Green, que pertencem ao mesmo dono, firmaram acordo com a prefeitura e voltaram a operar. Elas cederam e fizeram o credenciamento junto à prefeitura e prometeram seguir as regras do poder público de respeito ao espaço urbano utilizado pelos pedestres e de uso de equipamentos de segurança. Só uma das empresas de locação de patinetes vai ter que pagar mais de R$900 mil em multa ao município. A Grow vai ter de pagar as multas para recuperar os 1.067 patinetes elétricos que foram apreendidos pela prefeitura desde a entrada em vigor do decreto municipal provisório que regulamentou o uso de equipamentos em vias urbanas. A Grow diz que não foi notificada sobre a multa. Além disso, Grow, Yellow e Green vão ter de gastar mais de R$20 mil cada uma como punição por terem desrespeitado o decreto municipal. A prefeitura informou que continuará apreendendo patinetes e aplicando multas se houver desrespeito às normas de segurança e de uso do equipamento nas vias públicas. Os usuários terão de usar capacete e não poderão transitar por calçadas, Piotr. É isso aí, né? Tem que usar a mobilidade, mas com segurança. Muito obrigado, Ana. Com segurança para o usuário e também para o pedestre que está ocupando o mesmo espaço ali. Esse critério de mobilidade que se tem hoje na cidade de São Paulo, claro, é extremamente bem-vindo, mas o que falta é, por exemplo, controle de emissão de poluentes de carros. A cidade de São Paulo, por exemplo, teve lá no passado um controle de poluentes, os carros tinham que passar por uma inspeção. Hoje não existe nada disso. Não existiu durante a gestão de Fernando Haddad, não existiu de Fernando Dória, de João Dória no começo e agora do atual prefeito também não. Ou seja, precisa pensar no ar que as pessoas respiram nessa cidade. Me perdoe pela voz e pela rinite neste dia aqui. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, 6 da tarde, a gente está de volta.